Olá, olá, muito boa tarde. Aqui fala o Pedro Tomás Gonga, angolano, e estudante do quinto semestre do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Brasília, UNB. E venho mais uma vez cá, trazer para você a minha perspectiva e de outros autores também, analistas políticos, mediante o cenário global atual. Mas hoje eu vim falar propriamente sobre a China, como a China vem se posicionando no mundo. Tá? Fazendo uma retrospectiva histórica, a China tem se posicionado como um dos maiores players que o mundo já obteve. Tá? A China tem se expandido, conquistando o território que antigamente era monopolizado pela maior hegemonia, vamos assim dizer, política e financeira do mundo, que é os Estados Unidos da América, mas que atualmente nós podemos concordar que a China já tem o domínio econômico do mundo praticamente. A China exporta para mais de 160 países no mundo. A China tem parcerias e acordos financeiros, com 53 países africanos. E a África tem 54 países oficializados, fora aqueles países que ainda estão na luta de serem oficializados pela ONU, ou aceitos mundialmente e reconhecidos. Então, a China basicamente detém de uma hegemonia econômica e, de certa forma, política muito significativa. Tá? Mas há um pormenor que muita gente põe em causa, que nós nunca paramos para analisar devidamente. E esse pormenor eu pude ver apenas um único analista político ou internacional a fazer essa abordagem, que acho que compartilhou o mesmo pensamento que é o professor José Kubori. Pesquisem sobre ele. Ele é um brasileiro, japonês, que tem uma cabeça enorme, em termos de conhecimento científico e análise geopolítica. O professor Kubori, junto com outros analistas, tem a visão de que a China não tem, a vontade de ser a maior hegemonia política, bélica e econômica do mundo. A China quer simplesmente dominar a hegemonia econômica. Por que que nós vemos por que que nós olhamos para essa perspectiva ou esse cenário deste modo? Porque nós sabemos que ser a maior hegemonia política demanda muito esforço, de um país. Os Estados Unidos da América vem se degradando, muito mais ainda, principalmente em termos econômicos, mediante essa vontade que ele tem de tentar permanecer como a maior hegemonia política, bélica e também financeira. Tá? Por isso que os Estados Unidos da América vem fazendo esse jogo de façanhas para tentar tirar a China, do jogo, ou seja, retardar o crescimento econômico da China para que ele possa assumir o poder, ou a hegemonia econômica do mundo. E a China tem conhecimento disso. A China não tem interesse nenhum, a nível do mundo em ser a maior hegemonia política ou bélica. Não tem. A China até sente-se confortável com os Estados Unidos da América nesse posicionamento. Deixa-me já dizer para vocês. Tá? Como eu disse, isso demanda muito esforço financeiro, você precisa gastar muito, você precisa estar em todos os lugares, ou seja, ser onipresente, basicamente, a nível de geopolítica mundial. Precisa ter um posicionamento muito coerente mediante as situações que o mundo vai enfrentando. E então a China não pretende isso. A China se sente muito mais confortável, os Estados Unidos da América como maior potência mundial, até porque isso, de certa forma, dá um equilíbrio ao mundo. Tá? Ter um único país com esses três poderes na mão dá um equilíbrio ao mundo, ou seja, ninguém atropela o princípio da soberania do outro, exceto os Estados Unidos da América, é claro, que tem esse poder, essa potencialidade de conseguir interferir, no poder soberano de qualquer outro país, direita ou indiretamente. Tá? Isso não quer dizer que os Estados Unidos da América, sempre que der na telha, ele pode ir para qualquer país e invadir. Por exemplo, a China, a Rússia, grandes potências como a África do Sul, que é a maior potência de África,
Os Estados Unidos da América, até certo ponto, não tem esse poder de chegar só e invadir. Mas, indiretamente, eles sempre vão intervir, tá? Em qualquer situação de cenário político, social ou até econômico de outros países, tá bom? Então, na realidade, a maior preocupação da China nesse cenário internacional é o posicionamento do Japão atualmente. O Japão atualmente, através da sua primeira-ministra, a Senai Takashi, decidiu investir muito mais ainda na sua abordagem militar. Tá? E isso, de certo ponto, põe a China num posicionamento de defesa, tá? Dá um sentido de, de querer se defender, ou de se preocupar também em investir mais ainda em defesa, porque nós sabemos o processo histórico que a China tem com o Japão. Tá? Há uma história da China e do Japão. O Japão invadiu a China há muito tempo e matou milhões de pessoas dentro da China, torturou, e que até hoje existe uma rivalidade meio abstrata, né? Que muita gente não sente, mas dentro do continente asiático temos esse panorama, né? Dessa rivalidade, dessa meia rixa entre o Japão e a China. É claro, o Japão naquela época era potência, tinha a força que tinha, e a China atualmente desenvolveu muito em termos industriais, militar, econômico, de infraestrutura, tecnologia e muito mais. Mas o Japão não deixou de ser uma potência, né, tal como ele era antigamente. Não deixou de ser, não deixou de ter a capacidade de crescer e evoluir também, né, tal como ele estava posicionado anteriormente. Mas é claro que já não é aquele Japão que tem a hegemonia, né, do continente asiático, que tem a capacidade de invadir qualquer outro país. Mas investindo atualmente no cenário militar, isso dá um sentimento de que o continente asiático precisa se proteger mais. Então, essa é a maior preocupação da China. Tá? A China não está preocupada em assumir o maior poder geopolítico, não. Está preocupado com o que o Japão possa ser capaz de fazer, se investir muito mais ainda em cenários militares e bélicos. Tá? Então, até certo ponto, como eu disse anteriormente, para a China e para muitos outros países, até mesmo Rússia, posso arriscar dizer, é mais benéfico para eles quando os Estados Unidos da América fica posicionado com maior hegemonia política no cenário internacional. Tá?